Muito boa tarde, Futebol no Ar. Sabe-se lá Deus se vazou, se não vazou, né? O que eu tava falando aqui agora. Ah, não, falo mentira também, viu? Ô, Breno Rebouças, você fica rindo aí da minha cara, mas se tem uma coisa que vocês, que são os melhores telespectadores do mundo, viram aqui em todas essas edições de Futebol do Povo, pelo menos que eu estive participando, foi só a verdade. Eu não minto nunca. Aliás, eu sou repreendido frequentemente de ficar sendo sincero demais. Isso às vezes é um defeito. É né? verdade, é verdade. Eu não estou falando que eu não minto na vida, né? Na vida é meio impossível você não mentir, mas aqui, falando de futebol, é fácil falar só a verdade. Muito boa tarde, Príncipe André Almeida. O senhor está de camisa de botão hoje? Muito boa tarde. Todo mundo de botãozinho, né? Eu de polo, o Breno Rebouças de polo e você de mais elegante ainda. Você que agora é um empresário do ramo da moda também, né? Não, na verdade, a escolha dessa camisa se deu pelo critério de que era a primeira que estava à minha É a tua disposição. mãe, né? Que Foi a escolhe primeira que eu roupa. peguei e vim. A tua mãe que escolhe a tua roupa? Não, infelizmente Fala, essa não. camisa está amassada, ela vai lá e deixa eu dar uma passadinha, Não, ela tanto faz que isso. ela tá amassada ainda, né? Mas Você sua mãe pode ver faz que esse ela tipo não de coisa? Não, não faz não. A minha não faz, a minha avó fazia. A minha mãe nunca fez. Você sabe, Daniel, você falou que ele está no novo ramo, que o André de 2 em 2 meses ele muda de ramo, ele é um empreendedor nato. Já tentou não é de bom tudo, não, né? De cara. 2 em 2 Isso meses ele muda. Isso no aí não é bom para empreendimento dele. empreendedor, o cara tá mudando de ramo Não, toda é. hora aí. Tem gente que muda de CNPJ toda hora aí também, não é legal não, viu? É, dá problema. As empresas quando vão checar lá o tempo de vida, o cara tem 2 meses, 3 meses, é difícil ter crédito, viu? Mas nós vamos falar do que hoje? Vamos falar da multa do Neymar, Sim, nós vamos falar do Chamusca que deu uma acertada aí nesse time do Ceará, vamos falar do Fortaleza que vai E dos times que nos viajaram trancos juntos, e né? barrancos. Times viajaram juntos? Fortaleza Mesmo era voo, não foi? Mesmo voo? Até que Brasília. legal, cara. Isso aí Clássico Rei dos Ares. devia acontecer mais vezes. Os times, eles perdem tanto dinheiro, tantas oportunidades por ficar com essa picuinha. Deixa pra dentro do campo, pô. E é Mas os isso. caras não conseguem se entender. É tudo dirigente. Não tem um dirigente que não seja torcedor Agora, doente. olha né? o detalhe, como o Breno falou, eles viajaram juntos até Brasília, não Isso. foi? Ah. O detalhe é que o Ceará vai jogar em Natal, que é aqui do lado de Fortaleza, e o Fortaleza vai Alagoas. jogar em Alagoas, e foram até Brasília para depois voltar. É a nossa É malha. brincadeira, né? A nossa malha viária. Eu tô aqui com o copo do líder do grupo B da Série C. Que o Fortaleza já está estudando, viu? Botafogo de Ribeirão? Sim. É mesmo? Estão Inclusive, estudando? não sei se você viu no jornal, tá nas páginas do Caderno de Esporte do Jornal Povo hoje, o Fortaleza está enviando uma pessoa para assistir em loco os jogos dos times do Grupo B, e o cara já destacou Tupi e Botafogo. É, se quiser eu... Não vou prestar consultoria, não vou contar nada pro Fortaleza do Botafogo de Ribeirão. Mas o Botafogo esse ano tá com umas surpresas, assim. O Edno chegou para ser o centroavante, camisa 9 lá do Botafogo, ele foi recuado agora, joga um tempo de centroavante, joga um tempo de meio campo. Tem um menino lá, o Wesley, que só faz gols 47 segundo tempo, um negócio impressionante. Tá jogando muita bola também. O time tá começando a ficar acertadinho, viu? Eu acho que o problema do Botafogo é não ter tradição de série principal aí de Campeonato Brasileiro. É o contrário do Fortaleza. Mas Fortaleza tem um monte de tradição e não consegue Mas a subir. tradição só se constrói com o tempo e com as conquistas que só virão, claro, naturalmente, ou se você tiver muito dinheiro para contratar um craque como o Neymar, né? Nós Que aí vamos, você nós gasta vamos do puxar jeito esse assunto do que a gente vai pré-futebol do discutir, povo. né? Eu vou contar para vocês. A gente estava conversando aqui, eu estava dizendo que o PSG pôs o carro à frente dos bois. E o Príncipe estava defendendo que foi um ótimo negócio. Até acho que foi um bom negócio para o PSG, mas acho que só foi bom negócio porque eles têm dinheiro para... Sabe aquele cara pega o charuto e acende com uma nota de $1? Os caras no PSG acendem com nota de 100. Então eles têm dinheiro para rasgar, para queimar, aí tudo bem. Mas que é um valor absurdo, muito acima do que... se a gente fizer uma comparação com o nível dos outros jogadores que existem no mundo hoje e das negociações que acontecem, eu acho que a negociação do Neymar, acho um ótimo jogador e tudo, mas não justifica tanto dinheiro. E só virou tanto dinheiro porque era o PSG. E a discussão da gente era essa. Mesmo os clubes, os 5 maiores, né, que a gente chegou no consenso pelo menos nisso, né, Príncipe? Os 5 maiores clubes do mundo teriam dinheiro para comprar, mas não comprariam. Talvez o Real, na época dos Galácticos, fizesse uma loucura, mas eu acho que não chegaria
a esse valor aí, 220 milhões de euros. Estava até vendo um quadro hoje, Daniel, parece que a última negociação mais alta desse Neymar foi a do Pogba. Foi. E eu acho que foi algo em torno de 105 milhões de euros. Né? 105. Olha a diferença de 105 mais do que o dobro, né? É muita coisa, cara, é muita grana. Principalmente se a gente converter para a nossa moeda. Absurdo, mas para se converter para a nossa moeda, você fala até o detalhe que você ia falar, né, André? Dá para construir daria para ter pago a reforma da Arena Castelão para a Copa do Mundo e a construção do CFO, né? Centro de Formação Olímpica. E ainda tinha sobrado um troco, viu, de uns 70 milhões de reais. Só dá para bancar o Congresso Nacional por 29 dias, viu? Porque aí o custo é mais alto. Mas aí a gente está falando de uma coisa... Ou seja, a cada mês, você, todo mundo que paga imposto, a gente bota lá em Brasília, só no Congresso, um CFO e um Castelão. Assim, ó... Para eles fazerem o que fizeram ontem. Parabéns, viu? Né? Parabéns. Agora, quando eu digo, política, né? só complementando, que foi um excelente negócio do PSG, justamente pelo que o Daniel falou. O PSG tem bala na agulha para fazer isso. Tem dinheiro e não vai ficar agora endividado porque pagou 222 milhões do Neymar. Vai continuar tendo muito dinheiro. Agora, o retorno que eles terão também vai além do ganho técnico. O Neymar hoje não é só um jogador. O Neymar é uma marca. O ganho que o PSG prospecta trazendo o Neymar pode elevar o clube para um novo patamar. Como a gente estava conversando fora do ar, claro que a prioridade total e o Neymar é a cereja do bolo para o projeto de ganhar a Champions, que talvez, é a obsessão do PSG. Até a prioridade do PSG, talvez a cabeça do PSG, melhor dizendo, do pessoal do PSG, seja no retorno técnico, mas o retorno é bem maior do que isso. O PSG vai poder, como a gente estava falando, que o PSG é um grande clube francês, mas se a gente for levar em conta a níveis mundiais, não é uma grande marca. É um grande clube francês fundado em 1970, se não me engano. Mas é um novo rico. É um time aí que teve o Brasil tem uma relação muito próxima aí com o PSG, porque até vi esse meme ontem, que o Brasil foi campeão em 94 e o camisa 10 da seleção era o camisa 10 do PSG, que era o Raí. Em 2002 aconteceu a mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho. E eles têm essa tara por jogadores brasileiros, mas é um time, é um novo rico. E comparando aí com os novos ricos do futebol mundial, como é o caso do Manchester City, como foi o caso do Chelsea também um pouco mais para trás, mas é um time que tem que se impor com compras, gastando dinheiro, porque não tem torcida, não tem tradição, então vai ter que construir isso na marra, e aí fica mais caro. Se você vai comprar uma coisa e custa X, para o PSG custa 3X. É que eu concordo, Daniel, que esse é o passo para eles realmente queimarem etapas, mas para buscar esse crescimento, porque vai ter uma maior valorização de marca mundial do PSG agora, não tenho dúvida disso, que o Neymar vai levar o nome do PSG para fronteiras muito longe da que ele já conquistou até agora e que o retorno vai vir. Com certeza. Mais fácil como o Breno falou, claro que eu acredito que o PSG fez a contratação pensando no ganho técnico do Neymar. Que eu acho que vai acontecer. Que vai acontecer, também acredito nisso. A gente já viu, André, aqui já mudando até o patamar. Tem seleção que às vezes chega em Copa do Mundo por causa de um jogador. Sim. Vários casos aí. Então o Neymar chegando para um time que já é forte como o do PSG, o retorno técnico vai acontecer. Vai acontecer, mas ele vai além do retorno técnico. Não, sem dúvida. Mas vai acontecer. Tem muito ganho, valorização de marca, direito de imagem, questão de patrocínio, que agora também é muito maior com a chegada do Neymar. Do PSG, com certeza. Pro resto do mundo. Né? Aquilo que o Daniel falou, que o PSG não tem uma torcida muito grande, mas agora os jovens torcedores que vão ver o Neymar no PSG vão gostar mais ainda. O público brasileiro. Eu não tenho dúvidas que se a gente for fazer uma pesquisa daqui a 1 mês, 2 meses, vão ter muito mais brasileiros que estão acompanhando o PSG e que conhecem o PSG e até que torcem por causa do Neymar. Eu quero usar a camisa do Neymar do PSG, eu tenho certeza que eu vou ver aí no meio da rua. Eu quero ver moleque de 8, 9, 12 anos assistindo PSG e Saint-Étienne na televisão, assistindo PSG e Nantes. O campeonato francês, meu amigo, o que é mais fácil? Você sendo o Ceará ou sendo o Fortaleza? Ganhar o campeonato cearense ou sendo o PSG ganhar o campeonato francês, Breno? Não, eu acho que é uma comparação assim de abismo, né? Mas eu tô falando, um está para e o outro está para. Claro, é mais difícil pro Ceará e Fortaleza ganhar o Campeonato Cearense do que pro PSG ganhar o francês. Claro, mas aí que tá, Daniel, como a gente estava conversando aqui, o PSG não tá preocupado com o francês, porque lá na França ele já é o grande. Mas ele tá querendo ampliar a imagem dele, ele tá querendo se posicionar pra Europa de uma maneira diferente. Sim. Eu acho que pra França, o PSG tá pouco se lixando pro Campeonato Francês, porque ele sabe que ele ganha. Quantas datas
datas ele tem no campeonato francês? Não sei 38. Eu não sei As mesmas, né? São 20 times. São 38 datas. Na Champions League, se você joga a final, são 13. 13, se chegar à final, coisa que o PSG nunca conseguiu fazer. No máximo então, foi até a semi. É muito mais por todo o glamour, por toda a estrutura que tem a Champions League, do que financeiramente. Financeiramente, o campeonato francês, ele é, se não me engano, a 5ª liga do mundo. E tem um faturamento aí geral, acho que é 1 bilhão e 600 milhões. Pra você ter uma ideia, acho que é 1 bilhão e 600 milhões, o Campeonato Brasileiro é 900 milhões. Né? Dá quase dois campeonatos brasileiros, na comparação de receita. Então, é como se fosse um pouco maior do que o Campeonato Brasileiro jogado na Europa. Só que para o PSG ele não tem jeito. Talvez fosse mais barato para o PSG mudar o time para Londres do que contratar o Neymar. Mas eu acho que teria um efeito maior do que a contratação do Neymar, pelo menos na questão financeira. Eu sei que vocês não concordam comigo, mas fala aí, Breno. Eu acho que é aquilo que a gente conversou aqui em off antes de entrar no ar. Talvez não fosse a melhor maneira do PSG conseguir se expandir. Talvez ele fosse melhor em fazer isso por etapas, gastando o que ele gastou com o Neymar, de outra maneira se estruturando até chegar lá. Mas a grande questão é que o PSG pode comprar o Neymar, por isso ele comprou. A gente até falou aqui, eu e o André estavam conversando, que vários clubes que conseguiram crescer fizeram isso de maneira gradativa. Quem? Mas talvez os clubes que conseguiram evoluir. Me dá um exemplo de um clube que conseguiu crescer. Juventus. Quem conseguiu crescer, a Juventus não, você está falando, o Breno está dizendo, nasceu junto com o futebol. O Breno está dizendo, comparação dos grandes clubes que a gente citou, da forma como ele se tornou grande. Que entram para brigar para o Champions League. A Juventus não se tornou grande contratando um craque a preço milionário. Não, foi de tijolinho em tijolinho, exatamente, de torcedor é isso que em o Breno torcedor. está falando. Mas não, o único case que o PSG pode usar como exemplo é o do Chelsea. E está aí. E quanto dinheiro o Chelsea já gastou para tentar ser um clube grande na Europa? É um clube grande? Agora, Daniel, o PSG tem uma coisa que o Chelsea não tem. Tem um país por trás dele. O Qatar, que está bancando o PSG, a contratação do Neymar, que vai ser, inclusive, o garoto propaganda da Copa de 2022, né? Eu não sei dizer se quem tem mais bala aí entre PSG e Chelsea, não, viu? Além do Chelsea estar numa liga muito mais rica, que tem muito mais receita do que o... E o Abramovich não tem dinheiro? Tem. Então, eu não sei. A Rússia é um país que dá 50 Qatar. Os sheiks do Qatar, não sei não. Aí depende da disposição do cara de gastar. Acho que no nível que os caras têm de dinheiro, eles não vão poder gastar tudo que eles têm. Tem o Financial Fair Play lá da UEFA, o clube tem um limite que ele Inclusive, pode gastar. Você falou aí nessa questão de Qatar contra a Rússia. Quando o Ricardinho esteve aqui na Rádio Povo CBN dando uma entrevista, ele falou que no Qatar já existe uma previsão de quando vai acabar o petróleo, né? Não existe nos Emirados Árabes. Ou seja, os caras já sabem quando é que vai ser a limitação deles do maior produto que eles trabalham, que é a questão do petróleo. Mas isso aí muda toda hora também, viu, Breno? Eles têm uma previsão e eles estão investindo em tornar o país desejável turisticamente. Agora, e não só o Qatar, né? Os Emirados Árabes fazem isso. A Arábia Saudita, que é muito fechado aí, política, que é onde ele foi jogar, não que foi? É onde ele foi jogar. Mas essa avaliação de petróleo aí, cada hora os caras falam, não, vai durar 20 anos, aí depois, não, vai durar mais 150 anos. Depende, os caras vão começar a andar de carro elétrico, aí que o petróleo vai durar mesmo. Só para concluir, Daniel, esse assunto do Neymar, a gente falar do Ceará e Fortaleza, o pessoal tá mandando mensagens aqui também pra gente. Vocês estão recebendo aí a interação? Então, o pessoal já tá mandando aqui, a gente vai já entrar nos assuntos Ceará e Fortaleza. Mas eu compararia mais ou menos a contratação do Neymar hoje com a do Cristiano Ronaldo na época que ele foi para o Real Madrid. Na época foi 94 milhões de euros, a maior transação da história naquele momento, há cerca de 7 anos, né? O Real Madrid contratou o Cristiano Ronaldo. E a gente falava que o Cristiano Ronaldo é o cara do momento, é um craque que na época não tinha despontado como hoje ainda, mas já era um craque, mas que a gente questionou também. Vale a pena pagar esse tanto de dinheiro por um jogador de futebol? E o ganho que o Real Madrid teve até hoje com o Cristiano Ronaldo, não só técnico, mas em termos de imagem, financeiro, em termos de crescimento mundial de marca, como o Breno falou, eu tenho certeza absoluta do que valeu cada centavo que foi pago. Isso, claro, não estou dizendo que o Neymar vai ter o mesmo efeito, mas a aposta do PSG é de que sim. E eu acredito que o Neymar também tem condições de fazer isso. E tem aquilo que você já tinha dito. Se você for olhar o time do PSG também não é um time ruim, não. Se você olhar para o elenco do PSG, é um elenco que tem condição de brigar por um monte de coisa. Aí quando você traz um jogador que destoa um pouco mais, como é o Neymar,
Como a gente até usou aqui, comparou com os exemplos de Copa do Mundo, tem países que chegam quando tem um jogador, se você for comparar, a África sempre acontece isso. Sempre quando chega um país diferente da África na Copa do Mundo, tem um jogador que desponta. Mas então, é chegar, né? Sim, tudo bem, mas é estar lá, é participar. E é o que o PSG quer fazer, visando a Europa, visando a Champions League, visando final de Champions League, enfim. Eles estão apostando num nome. Eles estão gastando para ganhar. Estão gastando para ganhar, apostando num nome para chegam. conseguir. E também, Breno, não vão ter só um time muito bom lá do Neymar. O Neymar vai ter um time muito bom que vai jogar para ele. Sim. Assim como é na seleção brasileira hoje. O time vai jogar em função dele. Que é a história dele. do protagonismo. O time que tem Cavani, que tem Di Maria, que tem Thiago Silva, que tem Marquinhos, Daniel Alves, Verratti, vários craques aí de várias nacionalidades vão jogar em função dele. Do Lucas? O Lucas eu acho que não vai ser titular, né, do time, mas também tá lá. Na hora do pagode, na hora de tocar lá o pandeiro, ele é muito amigo do Neymar. Vamos encerrar Neymar, vamos falar do Ceará? O Thiago Fonseca tá mandando um que é legal aqui, ó. Lima e Ricardinho, os dois têm lugar no time do Ceará? Eu acho que sim. Mas essa é uma pergunta complexa, hein? Eu acho que sim. Vamos lá, então começa você. Posso começar respondendo? Começa. Thiago, eu acho que sim, porque inclusive a gente estava debatendo sobre isso depois da vitória do Ceará sobre o Criciúma. Na minha opinião, o Lima foi o melhor jogador do jogo. Também acho. E o Ricardinho é o melhor jogador que o Ceará tem tecnicamente hoje. Não tem como você deixar um dos dois fora. O Ceará só assina de ter dois jogadores bons para a mesma posição, né? Mas aí, quem é que vai perder lugar no time? Né? O Figueiredo, deixa para você falar, porque você não gosta dele. Pedro quem? Pedro quem? Então, mas a questão, e aí eu vou querer que vocês analisem por esse aspecto. Eu, desde que o Chamusca chegou, eu estava esperando ele colocar esse time que tem jogado agora, com um centroavante centralizado, 2 pontas, um meia um pouco mais avançado e 2 volantes. Então, esse é como 90% dos times jogam hoje no futebol mundial. Estava esperando acontecer isso. Ele estava jogando com Pedro Ken e Ricardinho, os dois como meias atacantes, às vezes trocavam de lado. O Pedro Ken ia para a área, era o único cara que ainda cabeceava bola cruzada na área lá, porque o Magnoves não é um grande cabeceador, nem tem altura para fazer isso. E aí o time começa a encaixar. Aí joga com os 2 pontos. Eu não sei se vocês notaram aí no primeiro tempo, principalmente do jogo do Ceará contra o Criciúma, o Lima, ele vinha para a direita, fazia a triangulação com o Cafu, usando o Elton, que foi muito bem no jogo, muito inteligente a movimentação do Elton, e com a chegada do Cametá. Quando ele caía pela esquerda, ele fazia a mesma coisa com o Lelê e com o Pio, depois que entrou no lugar do... O Pio entrou na direita. Com o Romário, entrou bem. Entrou muito melhor do que o Cametá. Muito melhor do que o Cametá. Com o Romário do lado esquerdo, Romário, Lelê e Lima fazendo a triangulação do outro lado. O time tinha alternativa dos dois lados. Sim. E tinha o Elton encostando, pendendo tanto para um lado quanto para o outro, fazendo o pivô e sendo uma opção de perigo para a bola aérea. E tinha alternativa justamente por causa dessa movimentação inteligente do Lima que você falou. Exatamente. E o Lima teve um outro ponto que a gente não ressaltou aí, Daniel, que quando o Ceará, as poucas vezes que o Ceará foi atacado, o Lima era o cara que ficava ali na parte intermediária defensiva para puxar o contra-ataque. Sim. Era ele que pegava e a bola ele tem e essa agilidade para fazer isso. O time do Ceará, nesse momento, nesse primeiro tempo do Criciúma, fazendo isso, engoliu o Criciúma. Que todo mundo fala, esse time do Criciúma é uma porcaria. Estava em 7º, estava na frente do Ceará. Não acho que o time seja um... É um time limitado como praticamente todos da Série B. Mas é um time que veio para a Arena Castelão e foi desmontado. Primeiro que tomou o gol cedo e aí a estratégia foi pelo ralo, mas foi engolido pelo Ceará no primeiro tempo. E aí você, para colocar o Ricardinho e o Lima junto, ao mesmo tempo no time, você abre mão desse sistema para ter de novo 2 meias atacantes e só 2 atacantes lá na frente, sem essa alternativa pelos lados, como é que resolve o quebra-cabeça? Então Vocês abrem mão de uma coisa para ter outra? Eu acho que ou ele tira o Pedro Ken, porque eu acho que Ricardinho e Pedro Ken têm características um pouco mais semelhantes do que Ricardinho e Lima. Eu acho que o Lima é uma característica diferente do Pedro Ken, diferente da do Ricardinho. Se for pra gente aproximar, o Ricardinho parece muito mais com o Pedro Ken hoje do que com o Lima. Melhor partida do Pedro Ken no ano foi jogando de volante. Sim, claro, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Pra mim não jogou nada no Ceará até esse último jogo. Se for pra sobrar um desses 3, eu acho que sobra o Pedro Ken. Ou ele pode fazer o que você falou. Ele abre mão de um atacante, e eu acho que se for pra abrir mão, ele abre mão do Lelê e não do Cafu, pra conseguir botar o Pedro Ken um pouco mais atrás pra jogar junto com o volante, seja Richardson ou Raul, colocando na frente o Ricardinho e o Lima e na frente o Elton e o Cafu. Então, pra mim, são as 2 opções que ele tem de cara. Ou ele mexe no ataque, tira um homem de frente, ou ele saca o Pedro Ken, que dos 3 eu acho o menos útil comparando com o Ricardinho e com o Lima, né? Olha a pergunta do... Pedro Ken está apenas guardando a vaga de alguém? Quem na opinião de vocês? Eu acho que sim, acho que não. Eu acho que dependendo do jogo,
O Pedro Ken, ele pode... Eu gostei dele jogando de volante. Acho que ele deu qualidade para a saída de bola do Ceará. E acho que ele pode fazer essa função melhor do que o que ele estava fazendo de meio atacante. Então você pode... Imagine o meio campo com o Raul e o Pedro Ken de volantes. Sim, o Ricardinho um pouco mais à frente. E aí você... Eu não sei se o Lima... É o jogador ideal para fazer a ponta. Mas eu tenho certeza absoluta que se botar o Lima no lugar do Lelê, ele vai fazer melhor do que o Lelê. Então, existem alternativas. Eu não sei até que ponto o Chamusca vai querer inventar. Ele não tem mostrado, pelo menos nessa passagem no Ceará, que ele está gostando de inventar muito, não. O Lelê foi vaiado no jogo passado? Eu não ouvi, mas teve gente que disse que foi. Eu também não ouvi. A nossa cabine lá, ela é meio hermética, assim, não dá para escutar muito o que acontece, mas disseram... Eu acho que é porque saiu o gol muito cedo também, né? A torcida já se empolgou, nem lembrou de vaiar o Lelê. Mas antes de entrar no estádio, eu conversando com torcedores, até lá no Beer Truck do Paulo Cordeiro, fica estacionado ali fora, fui tomar uma cerveja lá, ele estava comentando isso, ele falou, eu vou estar aqui de fora e vou escutar, a primeira vaia que escutar vai ser, já sei que o Lelê pegou na bola. E não aconteceu porque saiu o gol logo no comecinho. Agora, vale ressaltar uma coisa, Daniel. A gente está falando aqui dessa participação do Lima. Hoje, eu acredito que o Chamusca vai repetir, não vai repetir a mesma equipe porque o Cametá não viajou. Mas ele vai mudar o mínimo possível, porque da forma como o Ceará jogou, foi muito bom para o Elton. E o Elton marcou e botou a bola na trave porque ele estava fazendo o que ele sabe fazer, ficar dentro da área, no centro da área, de frente à pequena área para cabecear e finalizar. Exatamente. E sendo municiado. Com condição física, né? Exatamente, mas sendo municiado. Por que eu acho que o Elton, desde que ele voltou da contusão, ele tinha marcado poucos gols porque ele estava sendo pouco municiado. O Elton é um finalizador, se a bola chegar nele, ele vai conseguir fazer alguma coisa. E é até difícil tirar ele da posição do jeito que ele está jogando hoje. Se o Chamusca mexe nesse esquema e ele passa a não municiar tanto assim o Elton, pode ser que ele perca nessa parte ofensiva. Então, é muito delicado hoje para o Chamusca mexer no grupo. Mesmo ele tendo o Ricardinho de fora. Que é um o Jailton Vasconcelos dá exatamente essa escalação que eu falei agora. Ele jogando aqui Everson, Pio, que acho que tem que estar no lugar do Cametá. Eu não acho que o Pio é fantástico, não. Mas o Cametá é tão ruim que o Pio tem que estar lá de titular. E o Pio entrou bem no último jogo, no jogo contra o Criciúma. Tanto defensivamente como ofensivamente. Tudo bem não que concordo, todo mundo do Ceará ali... Você acha que o Cametá bom? Eu acho que o Cametá, ele é muito inconstante. Porém, o Pio, o Pio é meio maluco. Ele vem aqui no meio do campo, dá uma cabeça, não dá pra confiar nele. Não dá pra você confiar. Não, mas o problema não é esse, não. O problema é se ele chutar, a bola vai pra fora e não tem problema. O problema é quando ele fica maluco e dá entrada na canela do adversário. É expulso. Pois é, o Pio é um jogador. Problema. E o Cametá, por mais que ele seja um jogador de lampejo, eu não acho que ele compromete tanto pros dois. Esse lampejo dele aí já faz tempo que não acontece. Mas o Cametá é um jogador hoje que ele joga. Quando o time sai com a bola, ele sai. Aí ele dá aquele cortezinho pro meio do campo, aí carrega a bola, nada, que sempre dá certo. Aquele corte lá, ele é 100% de acerto. Ele corta para dentro e aí olha, aí dá um passe de 3 metros, entrega a bola. Ou então ele vai lá para frente para tentar dar aquele drible que ele bota a bola na frente e acelera, que ele costumava conseguir fazer, mas hoje acho que já está tão manjado que ele não acerta mais. E só... E ainda é um problema defensivo, porque ele deixa um espaço lá nas costas dele, que é complicado. Mas só para terminar o time do Jailton, Everson, Pio, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário, Raul e Richardson, Ricardinho e na frente Lima, Elton e Cafu. Usando o Lima como ponta. Exatamente. Acredito ele, estou entendendo aqui que usando o Lima como ponta. Pode ser que ele esteja falando o Lima ficar de meio atacante. Eu acho que também essa seria a melhor alternativa. Talvez o que ele poderia mudar aí seria a situação que o Daniel falou. O Pedro Ken atuando como segundo volante ali ao lado do Raul e o Richardson é quem seria sacado do time. O Richardson, eu acho que é um jogador importante, mas ele não é aquele Richardson do ano passado. E eu acho que por isso que o Pedro Ken talvez poderia brigar a posição com ele. Mas, do meio de campo para frente, eu acho que não tem o que questionar. O Jailton tá falando, na ponta no lugar do Lelê. É isso aí que a gente... E o Elton também realmente jogou na posição certa, como o Daniel e o Breno falaram. Inclusive, ele, no segundo gol, ele não foi municiado, mas ele municiou, né? Que ele foi lançado, ele fez o pivô corretamente, prendeu a bola, levantou a cabeça, viu quem estava chegando de trás, fez o toque, e embora o jogador do Criciúma
ter interceptado, acabou cortando mal e a bola sobrou pro Cafu Eu fazer o acho gol. que o pessoal tá falando pra gente mudar o foco pro Deixa eu Fortaleza só agora. dar um viu? toque aqui, Vai. porque assim, a gente estava falando, realmente o Ceará passou um caminhão por cima do Criciúma no primeiro tempo. Mas a gente tem que ressaltar também que o primeiro gol foi um negócio quase que achado, que a bola que o Cametá cruzou não tinha ninguém vindo. O Elton estava longe da bola, se o zagueiro não mete o pé na bola aqui, não tinha dado em nada. E o segundo gol, quando a defesa do Criciúma vem desarmar, também arma pro Cafu. Eu não estou dizendo que sem isso eu não teria sido aquele placar, até porque o Ceará botou a bola na trave e teve 500 mil chances. Passou um caminhão por cima do Criciúma, mas contou também com o Criciúma totalmente desligado, pelo menos no começo do primeiro tempo. Mas também... Criou, armou duas bolas. Foi outra que eu escutei lá na saída do estádio. Se o jogo tivesse 0x0 e o Ceará botasse 3 bolas na trave, eles iam querer matar o time. É que 3 na trave com 3x1 não fez O André falta. Vitor... O André Vitor tá eu vi mandando aqui. Que formação de quadrilha nesse programa. Tá faltando você, Já ia né? dizer, falta André Vitor aqui para completar. você pra faltando completar. fazer a visita. O Caio Luiz está perguntando se você tá com a camisa do Lavanese, o Breno. Não, na verdade não é nem camisa de time, eu não sei porque que esse símbolo tá aqui, mas enfim. O Carlos Adriano, o Lima joga muita bola, será que ele... Será que dá para ele jogar junto com o Ricardinho? Já falamos. Vamos passar para Fortaleza, que o Edson Rodrigues quer saber. Aí o Bonamigo vai colocar o Adalberto de volante. Aí é inventar demais. Acredito que não. E eu também acho que não. Ele vai fazer Mas o óbvio. ele treinou o Adalberto como volante, tá? Mas ele pode ter Mas não acredito, opção. não acredito que ele faça E isso. acho que não tá errado. O Adalberto é versátil, né? Ele joga zagueiro de lateral esquerdo. Mas o lateral pode esquerdo jogar foi de muito mal quando ele jogou. Pois é, mas numa necessidade, se você não tem opção, você tem, por exemplo, ele tá jogando de zagueiro, você Cadê tem uma o Aldo, expulsão. hein, que chegou no Fortaleza, veio de graça Tá no lesionado. Brasiliense. Tá lesionado? É lesionado também, que Tá foi lesionado. um jogador que a gente nem viu ainda entrar em campo, não sei nem se ele vai no banco de reserva às vezes. O que ele vai fazer entre os volantes, e ele mas ele tem opção, o Daniel, ele tem o Jefferson, que é volante e lateral, ele tem o Felipe, que é volante e lateral. Eu acho que colocar o Adalberto lá seria realmente criar uma situação desnecessária. Porque ele tem dois caras que são originários da posição, que atuam em outras posições, que é o Jefferson e o Felipe, e ainda tem o Mancha que ele está tirando da zaga para adiantar, para colocar na posição de origem também, e voltando o Edmar. Eu acho que para volante é o que não falta. Sabe o que eu acho que ele está fazendo, treinando o Adalberto? Ele continua com a intenção de chacoalhar o elenco, de não deixar ninguém em zona de conforto, porque o Fortaleza tinha perdido justamente esse ímpeto que precisa ter na Série C. Sim. E acho que ele está querendo dar o recado para os jogadores que não tem ninguém com posição cativa aí, e até uma improvisação ele pode fazer se ele não estiver tendo resultado de quem ele espera da posição certa. Eu O que concordo. você ia falar? E eu ia falar justamente, tocar nesse ponto. E eu acho que o momento de ele fazer testes é nos treinos, é óbvio, né? Agora, para a partida contra o Asa, eu não acredito em nada muito diferente do que ele avançar o Rodrigo Mancha para primeiro volante e colocar não o Adalberto na zaga, mas o Edmar. Ele só tem uma dúvida, né? Que é na lateral direita. Ele treinou no treino de terça-feira com o Felipe e depois, durante o trabalho, colocou o Jefferson. Ontem ele já fez o contrário. Ele começou com o Jefferson, depois colocou o Felipe. Aliás, eu acho que o Bonamigo, a gente até estava aqui, ontem eu e o Balacó, a gente estava pontuando aqui, o que o Bonamigo tem de dúvida ainda para o elenco, já pensando lá na frente. Porque o Fortaleza está bem próximo do mata-mata, segundo o chance de gol, são 98% de chance de classificar. Eu acho que ele não sente firmeza na lateral direita. Eu acho que ele não sente firmeza ali, sem o Anderson Uchoa, entre o primeiro volante, quem vai colocar. Eu acho que ele não sente firmeza no parceiro do Lúcio Flávio lá na Esquece frente. o Bonamigo. Você, tirando o goleiro do Fortaleza hoje, qual é a posição que você sente firmeza? Eu acho que o Bruno Melo na esquerda, o Bruno Melo que a gente tanto criticou aqui, está fixo na esquerda. Eu acho que o Lígia está fixo na zaga, dificilmente ele perde posição. Eu acho que o Pablo é um cara fixo no meio. Eu acho que o Adenilson hoje é um cara fixo no meio, Não, mas você embora está tenha falando saído. fixo, eu tô falando E o de Lúcio confiar. Confiar, de falar, Não, esse são aqui é o esses dono nomes da fixos que eu digo posição. assim, ó, que eu acho que não perde mais a posição. E o Lúcio Flávio, se não tiver problema com o ombro, porque já circula informação de que o Lúcio Flávio teria voltado a sentir o ombro, que seria possível até, talvez até necessário fazer cirurgia, já circula essa informação. Então, se o Mas Lúcio Flávio não você precisar, não eu acho que respondeu ele a fica. pergunta do jeito que eu gostaria, eu vou perguntar Agora- para você, Príncipe. Você sente confiança em alguma das posições, tirando o gol na equipe do Fortaleza? Não estou falando, se não tem outro, é igual o caso do Lúcio Flávio, eu achei ele um atacante extremamente limitado, mas vai botar quem? Entendeu? Aí vai acabar sendo ele o jogador. Mas o torcedor do Fortaleza que vai pro estádio, ele chega e tem confiança em alguma posição que não seja no gol? Não, a gente responde com base no que o Fortaleza tem, claro. Essa questão de que o Lúcio Flávio não é um grande atacante, não, mas se você for considerar o que o Fortaleza tem hoje para a linha de frente, ele é um nome que está ali e ninguém tira. E dos atacantes é o principal. Eu acho que o torcedor do Fortaleza em geral Então- ele só confia no Boeck.
O resto ali, o time, não quer dizer que o time não possa subir com o torcedor não confiando. Mas os momentos que o Fortaleza teve bons placares, que eu não falo nem bom, eu não vi um jogo bom do Fortaleza esse ano. Mas os 3-0, os placares aí mais tranquilos, foi na base da raça, não foi na base do jogo bonito, da qualidade, foi na base do conjunto e de vontade de ganhar. Até porque o Fortaleza não tem elenco esse ano para dar show. Exatamente. Não então, se você não tem uma estrela no time, que acho que só o Boeck, que é o cara que ainda, o torcedor ainda fica mais tranquilo, tem um bom goleiro lá, o resto ele pode mexer o que ele quiser, que ninguém vai crucificar ele por isso, vai crucificar pelos resultados. Vocês acham que não? Não, eu concordo. Vocês estão olhando com essa cara aí? Não, eu concordo. Discordando de tudo? A gente discordou bem mais isso do programa. Foi Agora, eu concordo. E o Boeck é o único que realmente você olha e o torcedor do Fortaleza sente plena confiança. Mas como eu falei, acho que dos jogadores de linha, tem o Bruno Melo, que o Breno citou, que realmente ganhou a posição e tá fixo hoje no time do Fortaleza, mas não é aquele cara de que, porra, aquele ali passa uma confiança mas grande. O Bruno Melo é o mais próximo essa disso, história né? de confiança, é como você me falou, você tem que trabalhar com o que o Fortaleza tem. Mas o torcedor é exigente. Não adianta que a gente tá, então... Não adianta, o cara vai com o pé atrás no estádio. É por isso que o estádio não disso. lota, porque o cara vai com o pé atrás, será que vai esse time? O cara não tem confiança. É diferente quando você tem... No Ceará você tem mais jogadores que passam, apesar do torcedor também ser desconfiado em relação ao time, mas você tem mais peças que o torcedor confia. O torcedor, quando vê o Ricardinho escalado, ele, por mais que o Ricardinho não esteja 100%, nem perto do jogador que era em 2014, 2015, ele é um cara que passa uma tranquilidade pro torcedor. O Rafael Pereira, o Luiz eu acho, Otávio, zagueiro, o Rafael Luiz Otávio. Pereira, acho que até o Romário. Então tem mais jogador, o Richardson, o Arthur. Então são jogadores que estão talvez mais tempo jogando junto, mais tempo no time e passam. Fortaleza tem pouco isso. Mas acho que nós estamos passando do horário, hein? Tá não, falta É 5 isso minutos mesmo. ainda. Falta 5 minutos. Até Tem uma às mensagem 7. legal aqui, Vai. Daniel, mudando de assunto, já voltando pro Ceará, o Cleison Souza, ele disse que está assistindo a gente de Belém do Pará e fala que, perguntando se o Leandro Carvalho tem vaga no ataque do Ceará, recém-contratado, e ele diz o seguinte, ele é um bom jogador, velocista, não deu certo no Papão, por indisciplina extra-campo, quando veio jogar no Papão. Ele é torcedor do Paysandu, então, né? Sim. Eu Cara, acredito que sim. o meu maior medo na Série C é o Botafogo pegar o Remo. O que a torcida do Remo fez aqui, 1.000 e tantas pessoas no estádio, imagina, eu nunca tinha visto imagina o perrengue que vai ser. Apesar de que na Série D o Botafogo passou pelo Remo, subiram juntos, mas o Botafogo foi campeão, mas é um time que vai ser enrolado e mas tá ali, né? Esse jogo contra o Fortaleza tem uma questão a mais, que as duas torcidas são parceiras, né? E aí a torcida do Remo viajou pra cá, parece que não sei quantos ônibus, né, Breno? Vieram lá de Belém, aí fizeram festa no sábado e tudo. 1.000 pessoas saem de Belém para vir para cá para assistir um jogo. Não, mas a questão das torcidas aliadas, pesa muito. Pesou muito pro Remo. Eu tenho certeza que o Remo não bota isso todos os jogos fora de casa. Não, eu tô falando de fora de casa, tô falando lá, tô falando que é uma torcida que é apaixonada. Sim. Eu não acho que vai ter muita torcedor, sei lá, 300, 400, 500 torcedores iriam para Ribeirão Preto pro jogo fora. Mas lá em Belém vai ser um caos. 50 mil ali vai ser pressão pesar para qualquer um que for jogar lá no mata-mata. Mas se for por isso também, todo mundo que vem jogar com Fortaleza aqui pega um Castelão com 60 mil pessoas. É que eu já falei que o ideal seria o Macaé passou de Fortaleza. O Thiago Minhoca está dizendo aqui que confiança para a torcida não adiantou com times melhores. Ele acha que o estilo aguerrido é mais apropriado para a Série C. Pois é, que acho que é isso que o Bonamigo quer resgatar, né? Eu até falei aqui já algumas vezes que eu acho que o time do Fortaleza esse ano tem a cara da Série C. É diferente muito mais do que os outros. É um time muito pior, mas tem muito mais cara. O Palmeirinho mesmo já falou que o Fortaleza nos outros anos fez time de Série B, não era time de Série C. Era um time que tinha um toque de bola legal, era um time que envolvia adversário. E esse time do Fortaleza parece mais com a Série C. Tanto parece que ele não é aquela coisa que a gente sempre dizia assim nos outros anos. Fortaleza é um time que tem a conta do chá. Se você olhar para o banco, ninguém substitui. Hoje não. O banco é mais parecido com o time titular. Por quê? Porque o nível é um pouco menor do que ele tinha formado antes. Agora tem essa questão da característica da garra. O próprio amigo já falou, na última coletiva, inclusive, ele disse, a gente não está fazendo um futebol... qual foi a palavra que ele usou? Não foi maravilhoso nem vistoso. A gente não está fazendo um futebol, enfim, foi alguma coisa desse tipo. Encantador. Mas a gente está conseguindo resultado. Então tá bem claro o que ele quer. Ele quer 3 pontos. Não interessa se ele ganha de 1-0, se ele fica se defendendo o tempo inteiro. O importante para ele é ganhar o jogo. É isso aí. Podemos falar de assuntos aleatórios agora?
Você é o comandante do programa. Né? Se você estivesse comandando hoje, você ia falar qual era o assunto para fechar o futebol do povo hoje? Cara, o assunto é que, infelizmente... Ficou legal minha quinta-feira vindo aqui, viu? Não, exatamente. Quinta-feira é um ótimo dia, hoje, de caranguejo, né? Por sinal, eu estava assistindo da última vez do programa, você estava falando que a maior invenção do homem depois da roda é esse copo esse que você copo, carrega, né? cara, esse copo aqui, depois que o homem inventou a roda, a melhor coisa que inventou foi esse copo. É 1 litro, Breno Rebouço. Ó o barulho do gelo, ó. Isso aqui eu botei 9 horas da manhã, ainda tá aqui, ó. Ele não esquenta nunca, cara. Eu Muito boto legal. todo tipo de coisa. Vou mandar fazer um desse aí com o símbolo do Maranguape, tá? Isso aqui eu só fiz colar o adesivo do Botafogo de Ribeirão, mas o copo não era O bom assim. que ele é preto, você pode botar o que quiser dentro. Vou providenciar um copo aí verde eu pra colocar paguei, o símbolo do Maranguape. olha a história. Eu paguei $12 no Walmart, lá em Miami, nesse copo. Aí eu chego no Mercado Livre, que já é para ser mais barato. R$400! R$400! Como é que a gente vive num país desse, né? Mas ainda bem que vocês... Mais R$400 no copo. Mais inflacionado que o Neymar, viu? no copo, cara. Mas é bom demais esse copo. Você pode pôr o que você quiser mesmo. Pode pôr, como é que faz? Alcoólicos e não alcoólicos aqui dentro. A próxima vez que eu viajar, eu vou trazer um de presente pra você, viu, Príncipe? Você merece. Estarei esperando, não aguardo. E hoje é Ó, tem quinta-feira, gente né? sugerindo aqui, ó. O Paulo Cordeiro está sugerindo a gente falar do Abel, que a torcida do esporte aplaudiu o assunto, foi muito legal. o assunto a mais aqui no programa. Foi muito a gente legal tem 1 mesmo. minuto e meio, mais ou menos. Eu vou, inclusive, vai falando aí, que eu vou, muito- inclusive, botar uma música aqui em Foi homenagem muito ao boa a Paulo postura Cordeiro. da torcida do esporte, realmente me surpreendeu, Também. mas realmente... E o Abel se emocionou, Foi muito né? legal. Você viu que o Abel... Aquilo Porque pra era o ele, primeiro naquele jogo, momento- né? pra ele aquilo é... Se Pô, não e o me cara tá falha a memória, trabalhando. se não me falha a memória, o presidente Fluminense já tinha dito que não era ele que ia comandar o jogo, era outra pessoa, mas parece que ele decidiu que ia comandar, porque tá muito recente, né? Foi domingo o jogo, Foi sábado. o filho dele foi sábado, né? De sábado, e aí tava bem recente, parece que ele não ia comandar o jogo, mas ele mesmo quis comandar, e acabou se emocionando lá com as atitude da... O Paulo Cordeiro está dizendo que deveria colocar Vai dar chopp tempo de nesse botar a copo. música nele, mas eu vou botar uma outra aqui. Depois eu prometo a dele. Vou botar aqui, lá. Vai falando aí, Príncipe. Pode falar Como que é eu que vou... fala? Tem uma música? Minha música não tá te atrapalhando. O BG, a música. Toda quinta-feira aqui vai ter um rock diferente. terminando o programa do jeito que a gente fazia na época do Esporte Interativo. A gente tem que terminar o programa com rock. Mas como eu só tô aqui na quinta, né, eu vou já pedir autorização aí pra direção, fazer toda quinta-feira. E eu vou tentar continuar sem repetir as músicas. Pode ser que um dia eu não consiga, né, Breno? Pode tocar todas as músicas aqui. O Breno vai escolher qualquer dia um rock. Vai ter que ser um rock, viu? Tem seu rock. Pode ser qualquer música. Ele não deixa eu escolher. Né? Não, é porque... É lógico, você vai escolher o Wesley Safadão, Cláudia Leite, essas Cláudia coisas. tá- Você escuta em qualquer lugar. Só um tipo, aviso. coisa diferente, cara. O tempo estourou, tá? Só um aviso. Valeu. Grande abraço, quinta-feira eu tô de volta, o Futebol do Povo tá de volta na terça-feira. Terça-feira, 4h20, estaremos aqui falando muito de futebol cearense, repercussão dos jogos do final de semana, né? E aí, 4h20 até às 5 horas no Facebook do Esporte do Povo e também do Povo Online falando do jogo Ceará e ABC, última rodada da Série B, do primeiro turno da Série B, e também Fortaleza e Asa. Valeu! Valeu, Tio Eleven! Grande abraço, até a próxima!